Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Dr. Jansen Racco, sou teólogo e historiador e você está aqui para mais um vídeo da série 5. E hoje esse vídeo é muito especial porque eu vou apresentar para você 5 teólogas, 5 mulheres que fizeram e fazem parte da produção da teologia, da história da teologia, que tiveram e têm muita relevância para o mundo teológico, e certamente nós teríamos várias outras mulheres teólogas a citar nessa lista. Quem sabe amanhã ou depois a gente não faz uma segunda parte desse vídeo apresentando 5 mulheres que se dedicaram e que têm se dedicado ainda hoje, né? E espero que se dediquem cada vez mais à teologia. Porque sim, teologia também é lugar de mulher, e sim, mulheres contribuíram, contribuem e contribuirão cada vez mais para a produção de uma teologia de excelente qualidade. Antes de começarmos, eu quero convidar você para se inscrever nesse canal, se você ainda não fez isso, e também aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho azul escrito Seja Membro. Ao clicar nesse botão, você toma conhecimento dos pacotes disponíveis e no pacote de R$ 7,99 por mês, nós temos vídeos e outras programações exclusivas para membros. E ao fazer parte desse programa, você nos ajuda a propormos uma teologia, uma história com autonomia e com qualidade, até porque são dois conceitos que andam lado a lado. Em breve no nosso canal nós teremos uma coluna só para a história do Brasil e continuaremos na série 5 do perfil teológico e em vários outros temas e possibilidades que teremos aqui pela frente. Bom, voltando ao nosso tema de hoje, eu quero apresentar para você 5 mulheres teólogas, 5 teólogas muito importantes da teologia, de tempos diferentes. E como eu falei, é claro que esse vídeo poderia ter uma segunda, uma terceira parte, sem dúvida nenhuma. E é muito importante que a gente fale sobre esse tema, porque algumas pessoas já me perguntaram por que a presença das mulheres na história da teologia foi tão pouco percebida. Bom, para essa pergunta, a resposta é, ao mesmo tempo que é fácil de ser dada, é também lamentável, não é? E é claro que a gente precisa dizer o seguinte: a presença e a participação das mulheres na história do cristianismo e da teologia não foi tão discreta assim como pode parecer no primeiro momento. Na verdade, desde o início do cristianismo, desde a época de Jesus, que as mulheres têm uma participação muito importante na história do cristianismo, na história da igreja, na história da teologia. O que acontece é que a teologia, historicamente, é um ambiente muito dominado pela presença masculina, como a maior parte dos ambientes, principalmente nesse mundo ocidental do qual nós vivemos. Aliás, a igreja como um todo era, historicamente, e ainda é um ambiente extremamente dominado pela figura do masculino. Ainda é um ambiente com resquícios de machismo muito evidentes e muito fortes. E não é que o papel da mulher é discreto, é que o papel da mulher tem sido historicamente negado a elas. Ainda hoje, por exemplo, a teologia é um espaço que tem pouca participação, ou menos do que deveria ter, de leigos e leigas, né? E na grande maioria das igrejas, desde o catolicismo até a tradição protestante, a maioria das igrejas ainda nega o reconhecimento do ministério pleno das mulheres. E se é negado esse direito, né? Esse direito eclesiástico básico, o papel delas na teologia acaba sendo ainda mais dificultado do que já é. E não nos esqueçamos que nós vivemos num país em que as mulheres ainda são assediadas nesse tempo, ainda são assediadas em público.
e ainda tem esses processos de assédio moral, de assédio sexual, relativizados por grande parte da população brasileira, o que é um verdadeiro absurdo, o que é uma verdadeira violência. Muitas mulheres ainda são silenciadas, ainda são caladas, o que é um escândalo que deve ser denunciado. E para que as mulheres tenham participação em qualquer área da sociedade num país como o Brasil, elas ainda precisam lutar muito, elas ainda precisam se impor muito. E o ideal não era esse. O ideal é que elas não precisassem lutar por um direito que lhes pertence, por um direito que é delas. E um espaço como o da teologia, da igreja, deveria ser sempre um espaço plural, um espaço de inclusão e um espaço de igualdade entre homens e mulheres, e não um espaço como em tantos outros, infelizmente, que ainda é um espaço muito restrito às mulheres. E isso torna ainda mais importante o papel dessas mulheres, que elas não têm só que lutar com aquilo que é próprio da produção teológica, porque capacidade não lhes falta, brilhantismo não lhes falta, e elas ainda têm que lutar contra todo esse sistema que ainda é muito machista e ainda é muito opressor para a participação das mulheres, tanto a nível de igreja quanto a nível de teologia, né? Mas espero, com a graça de Deus, que esse quadro mude, porque já não é aceitável isso há muito tempo, né? Ou nunca foi aceitável isso, nunca deveria ter sido aceitável isso, né? E que as mulheres possam ter cada vez mais lugar e papel nas igrejas, nos ministérios pastorais e na teologia. Então vamos à lista de 5 grandes mulheres da teologia. E esse primeiro nome é também uma homenagem minha, embora ela mereça com todo mérito estar nessa lista, eu vou dizer por quê. E é uma homenagem porque eu tive a honra de ter sido aluno desta grande teóloga e desta grande mulher, que foi a professora Ana Maria Tepedino, que viveu entre 1941 e, infelizmente, veio a falecer no ano de 2018. A professora Ana Maria Tepedino foi minha professora no mestrado, no doutorado na PUC, e eu aprendi muitíssimo com ela. Ela não só era uma teóloga muito engajada, não só era uma teóloga muito ativa, muito atualizada, como era também um ser humano, uma pessoa muito carinhosa, muito acolhedora, muito preocupada com as pessoas, com o ser humano, enquanto ser humano. Não era só uma professora de compartilhar conteúdo, mas de compartilhar questões dos próprios alunos, da vida dos próprios alunos, e uma pessoa que certamente nos faz muita falta. Para que a gente tenha uma ideia da importância da professora Ana Maria Tepedino, ela fez os seus estudos teológicos na PUC do Rio de Janeiro, na qual ela foi professora até a sua aposentadoria, alguns anos antes do seu falecimento, mas mesmo depois de professora emérita, ela continuava pesquisando e continuava muito ativa no ambiente teológico. Era uma pesquisadora criteriosa, dedicada e muitíssimo atualizada. Para que a gente tenha uma ideia da sua importância, o Justo Gonzalez, que é um grande historiador da igreja, na sua obra do Dicionário Ilustrado dos Intérpretes da Fé, ele tem um verbete exclusivamente falando sobre a contribuição teológica da professora Ana Maria Tepedino. Ela foi coordenadora latino-americana da Associação Ecumênica de Teólogos do Terceiro Mundo. E, além disso, ela foi engajada na luta pela inclusão das mulheres no ambiente teológico e eclesial e também na inclusão dos leigos e das leigas nesse mesmo ambiente. Tinha uma participação eclesiástica e pastoral também muito ativa, e essa pessoa querida, essa teóloga importantíssima,
deve ter a sua obra pesquisada e conhecida, porque é uma obra muito relevante. O segundo nome dessa lista é muito pouco conhecida no Brasil, que foi Lucrécia Mott, que viveu entre 1793 a 1880. Ela era uma teóloga estadunidense que nasceu numa família Quaker e que foi muito engajada nas causas do abolicionismo. Ela lutou contra o racismo e, no seu tempo, era ainda mais difícil essas questões nos Estados Unidos, e ela foi engajada na luta pelo abolicionismo, na luta contra a escravidão e também muito engajada na luta pelo direito das mulheres. Se dedicou fervorosamente à abolição da escravidão e também se dedicou na luta pelo direito de voto aos afrodescendentes, aos afro-americanos que viviam nos Estados Unidos e que não tinham esse direito até razoavelmente pouco tempo atrás. Lucrécia Mott foi uma cristã, uma pregadora fervorosa e que muito lutou com essas questões tão essenciais da humanidade, que era o abolicionismo e a luta pelo feminismo também. O terceiro nome dessa lista de teólogas vem de muito tempo atrás e nos dá uma amostra de como essa participação é bastante antiga, é muito mais antiga do que a gente pensa. Quem estuda teologia certamente já estudou, já ouviu falar da importância dos grandes pais capadócios, principalmente Gregório de Nissa e Basílio, né, que foram nomes importantíssimos. O Basílio de Cesareia, eles eram irmãos, né? E o Basílio de Cesareia, inclusive, foi o considerado teólogo do Espírito Santo, que foi um dos primeiros teólogos a se dedicar com seriedade e profundidade a esse tema tão importante. Esses dois grandes homens, grandes pensadores da história da teologia cristã, só foram quem eles foram por causa da influência da irmã mais velha deles, que foi Macrina, que viveu entre 330 a 379. Macrina foi uma influência muito presente e muito importante na vida e na formação de Basílio de Cesareia e de Gregório de Nissa. Ela foi praticamente a responsável pela formação espiritual, pela formação teológica desses dois grandes nomes da teologia cristã. A Macrina foi prometida em casamento quando ela tinha 12 anos de idade. O seu pretendente veio a falecer prematuramente e ela nunca mais quis se casar e quis dedicar a sua vida a uma causa monástica e a uma vida que ela considerou como sendo uma vida de santidade, uma vida de santificação. E, aliás, essas causas ascéticas, né, essas causas monásticas, foram muito presentes na sua vida e, consequentemente, estiveram presentes também na vida dos seus irmãos, fortemente influenciados por ela. O quarto nome dessa lista também é uma homenagem a uma teóloga que é viva, que é contemporânea, que está em plena atividade, em pleno vigor, produzindo muito para o enriquecimento e a alegria de todos nós que estudamos e que gostamos de teologia. E que também é uma homenagem a uma professora querida que eu tive a honra de ter sido seu aluno também no doutorado na PUC, que é a professora Maria Clara Bingemer. Inclusive, ela está ativa nas redes sociais, frequentemente ela tem lives, conferências ao vivo, que você pode e deve acompanhar, porque a professora Maria Clara Bingemer é uma teóloga muito importante, é uma teóloga muito atualizada, que tem uma bagagem cultural, não só teológica, mas cultural no sentido mais amplo do termo, uma bagagem muito rica, muito profunda, e isso é muito evidenciada na sua obra, na sua fala, na sua produção. Ela é professora titular da PUC do Rio de Janeiro e também é uma assessora teológica da mais alta relevância. Para que você tenha uma ideia, desde o pontificado de João Paulo II, ela já foi convocada a ir ao Vaticano prestar assessoria teológica no próprio Vaticano algumas vezes.
sem dúvida nenhuma, se ela não fosse uma teóloga brilhante, uma grandiosa teóloga, uma grandiosa pensadora, certamente isso não aconteceria, até porque o Vaticano tem à sua disposição inúmeros e fantásticos teólogos. Isso mostra o quão importante, o quão presente nessa lista dos maiores teólogos da contemporaneidade a professora Maria Clara Bingemer está inserida, né? E ela é muito dedicada às causas pastorais, às causas das mulheres, dos leigos, e também à teologia latino-americana, que historicamente aqui no Brasil foi tão deixada de lado para que se fosse importada uma teologia estadunidense, europeia, e teólogas como a professora Maria Clara têm mostrado a importância e a relevância de se pensar e de se fazer uma teologia tipicamente latino-americana. O quinto nome e último nome dessa lista é Susana de Dietrich, que viveu entre 1891 a 1981. Era uma engenheira francesa, cristã, devotada, piedosa, que foi uma das primeiras líderes a se destacar, né, como líder de estudantes cristãos e também uma das primeiras líderes mulheres das causas ecumênicas, lá já no seu tempo, né? Desde a primeira parte, da primeira metade do século XX. Ela era membro da Igreja Reformada da França e participou do Conselho Mundial de Igrejas e foi uma das primeiras mulheres a ser engajada nessa causa ecumênica e, por isso, sem dúvida nenhuma, o seu nome merece destaque, embora, infelizmente, também seja um nome pouco conhecido dos meios teológicos aqui no Brasil. E ela também foi muito influenciada por uma obra que ela conheceu bastante, que foi a obra de Karl Barth, e foi uma pioneira nas causas ecumênicas enquanto mulher e deu uma contribuição enorme sob esse aspecto. E eu quero mostrar também aqui apenas 2 livros, né? Até porque estamos falando de mulheres que tiveram e que têm, né? No caso da professora Maria Clara, uma obra muito vasta e muito relevante. Essa primeira obra, que foi organizada pela professora Ana Maria Tepedino, Amor e Discernimento, né? E tenho aqui a alegria de ter tido uma dedicatória da querida professora Ana Maria, e também essa outra obra aqui da professora Maria Clara Bingemer, que é O Mistério e o Mundo, que são 2 pequenas amostras de várias outras obras dessas grandes teólogas e pensadoras brasileiras que devem ser muito mais conhecidas por todos e todas, principalmente para aqueles que estudam e se interessam por teologia. E que a teologia, a igreja, o mundo seja um espaço muito mais feminino, em que as mulheres não tenham que lutar tanto assim para ter o seu espaço, porque elas precisam ter o seu espaço devidamente respeitado e reconhecido. Assédio não se relativiza, assédio deve ser condenado, assédio deve ser denunciado sob quaisquer argumentações, e o papel da mulher deve ser na teologia, deve ser na igreja, deve ser na história, porque o papel da mulher é onde ela quiser. Um abraço a todos e todas e até os próximos vídeos desse canal.